Olá pessoal, eu sou o Dr. João Bissoto, sou médico especialista em acupuntura e no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece com você durante uma sessão de acupuntura. Como é o intuito desse canal, a gente tentar desmistificar essa ideia de que a acupuntura é uma prática mística, metafísica, que mexe com energias, uma coisa meio quase espiritual. Eu decidi fazer esse vídeo para a gente começar a entender o que acontece no seu corpo e no local ali aonde a gente coloca a agulha de acupuntura. Então, se você for olhar para a medicina chinesa, que é o que a maior parte das pessoas conhece e vai falar por aí, a acupuntura e a agulha em si, quando ela é inserida num ponto de acupuntura, ela promove fluxo de qi, ou seja, ela desbloqueia, desobstrui o fluxo dessa substância que seria o qi em canais por onde esse qi flui. Mas hoje a ciência já evoluiu e a gente já entende exatamente alguns mecanismos e tem teorias sobre outras coisas do que realmente acontece, quais moléculas são desencadeadas e como isso acontece e a melhor forma, talvez, da gente fazer isso acontecer. Então segue aqui para você entender certinho. Primeiro de tudo, eu quero lembrar que, como todos os vídeos aqui do canal, vai ter na descrição uma lista de artigos, assim, os principais artigos científicos com o qual eu me embaso para fazer os vídeos. E se você tem alguma dificuldade de ler artigos científicos ou de procurar, mas tem interesse em entender essas coisas e é mais fácil acesso a uma livraria, por exemplo, eu recomendo que você veja este livro aqui, que é o Acupuntura Médica Ocidental, né? Que é do pessoal lá da Inglaterra e cunha o termo acupuntura médica ocidental. E esse livro, ele traz, assim, ele já está um pouco desatualizado, né? Porque eu acho que ele é de 2016, se eu não me engano. Então já saiu muita publicação nova, mas pelo menos da ideia básica do que é a acupuntura do ponto de vista científico, esse é um bom livro para você começar. O primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui, porque talvez se você for da área da acupuntura, ou se você já leu alguma coisa sobre isso, você provavelmente já encontrou alguma coisa sobre quais terminações nervosas a acupuntura age e quais as vias segmentares. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Então, mexe na fibra A delta que vai lá para a medula, e isso bloqueia a transmissão de dor. Isso é uma coisa um pouco mais consolidada e um pouco mais comum da gente encontrar por aí. Mas não é aí que eu queria começar. O vídeo de hoje eu queria começar literalmente em volta da agulha. Ou seja, quando a agulha penetra a pele, o que acontece ali em volta da agulha, no local mesmo do agulhamento. E para a gente começar falando sobre isso, tem um efeito que, se você já fez acupuntura, seja como paciente ou seja como profissional, você já deve ter percebido que muitas vezes é como se o tecido do paciente, assim, a pele, os músculos, agarrassem a agulha, e até quando você vai tirar, você sente esse puxar de volta, né? Então isso em inglês, né, que é a língua científica, a gente usa o termo needle grasp, ou seja, o agarrar da agulha. E por muito tempo a gente não entendeu muito bem o que era isso, mas desde o começo dos anos 2000 saíram alguns estudos muito interessantes sobre esse fenômeno do needle grasp, e aí a gente entendeu que o que acontece é que, principalmente quando você manipula a agulha, né? Então os estudos são geralmente de rotação da agulha, então você vai inserir a agulha e rotacionar ela, ou também acontece quando você faz pistonagem, que é esse movimento para cima e para baixo, em vez do movimento de girar.
você faz com que as fibras de colágeno do tecido conjuntivo, seja ali fáscia, músculo ou até a parte da pele ali, eles se envolvam na agulha e isso faz esse agarramento. Isso ativa alguns receptores de distensão tecidual, né? Como se a gente percebesse que com esse deslizamento, esse agarramento das fibras de colágeno, o tecido percebesse que ele está sendo esticado, certo? E isso acontece várias outras coisas, né? Esse é um motivo do porquê, mesmo de olho fechado, a gente tende a saber se o nosso braço está dobrado ou não, se a perna está esticada ou não. Esse também é o mecanismo pelo qual a gente testa os reflexos, né? Quando o médico vai lá com um martelinho e ele bate num tendão e o braço ou a perna mexe ali sozinho. Isso são receptores de distensão do tecido que geram reflexos neurológicos, né? E a agulha de acupuntura faz isso através dessa distensão do tecido conjuntivo, das fibras de colágeno, principalmente, pelo que os estudos têm mostrado, na rotação. E aí eu tenho alguns pacientes que falam, né? Quando você coloca a agulha nem dói tanto, mas na hora que você dá essa giradinha, né? Precisa dar essa giradinha? E a resposta é sim. Precisa dar essa giradinha ou alguma forma de manipulação da agulha no ponto, porque é nessa manipulação que a gente atinge esse efeito que a gente chama de mecanotransdução, que é um nome complexo para dizer o que? É a transmissão de um efeito por via nervosa, né? Então, por receptores de distensão tecidual que a gente tem ali nas fáscias, músculos, pele. Então, quando a gente faz essa giradinha ou essa manipulação da agulha, a gente ativa esse efeito de mecanotransdução. E aí, né, apesar disso já estar presente na literatura científica desde o começo dos anos 2000, a gente ainda vê muita gente falar, ou por desconhecimento, ou simplesmente porque acha que não é assim, que isso não é importante e que o paciente não deve sentir esse desconforto do agulhamento. E aí a gente entra, né, no que eu tenho sempre falado, mais no Instagram do que aqui, mas da acupuntura good vibes, né, o paciente só tem que ir lá para relaxar. E aí tudo bem, se você tá indo lá para relaxar e para não sentir desconforto, não quer tratar nada, nenhum problema de saúde, aí beleza, né, você não precisa fazer esse efeito que é um grande efeito fisiológico que vai disparar uma série de outras vias e cascatas moleculares locais ali e que vão ter o seu efeito terapêutico. Mas você quer tratar de fato, essa giradinha ou essa estimulação, ela é bastante necessária e bastante importante para você atingir o máximo do efeito que a acupuntura pode ter para tratar aquele paciente. E só uma anedota aí, né, um caos. Na minha formação para acupuntura, eu cheguei a escutar de uma pessoa mais velha que a agulha de acupuntura é prego, não é parafuso, né? Porque não é para ficar girando. E na verdade essa pessoa tá bastante desatualizada cientificamente, porque a agulha de acupuntura ela age mais como um parafuso do que como um prego, exatamente por esse efeito giratório que tem vários artigos mostrando esse efeito de mecanotransdução como sendo importante, inclusive colocando a não ativação desse efeito como uma terapia placebo. E aí um outro efeito, né, uma outra via molecular que é ativada no local onde a gente insere a agulha de acupuntura é a liberação, o aumento da liberação de uma substância que chama adenosina, que compõe ATP, que é a molécula de energia do corpo ali. Mas nesse caso não é com o objetivo energético que a adenosina aparece, mas a adenosina ativa receptores que vão bloquear
a transmissão do impulso de dor. Então, já tem se demonstrado que a liberação de adenosina nas fáscias e na região ali em volta da agulha de acupuntura é o grande responsável pelo bloqueio da transmissão de dor localmente. A acupuntura ela tem lugares onde o bloqueio de dor acontece, né? Então existe o bloqueio de dor localmente em volta da agulha, existe um bloqueio de dor na medula, existe um bloqueio de dor cerebral ali, encefálico. Então a gente atua em vários pontos da via de transmissão da dor. E a gente vai falar desse aqui primeiro, né? Que é esse bloqueio local. Então, quando a gente opta por ir no local onde há a lesão, onde há o problema e agulhar ali, esse é um dos efeitos que a gente está buscando, né? A modulação e o aumento da liberação dessa substância que chama adenosina. E os receptores de adenosina vão, então, impedir o bloqueio da transmissão da dor daquela região. E um outro mecanismo local, que aí não é tanto relacionado à dor em si, mas também tem a ver com a dor, mas é mais por regeneração tecidual, controle de processo inflamatório, é a liberação de uma substância que chama peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, ou CGRP para os mais íntimos. E o CGRP, que é uma substância liberada pelo neurônio, né? Ele vai desencadear uma cascata inflamatória, mas é uma cascata inflamatória controlada. E aí essa inflamação sob controle, ela vai conseguir bloquear um processo inflamatório e ativar vias de regeneração do tecido, principalmente hoje a gente sabe que pela interleucina 33 e L33, que vai ativar vias de macrófago, que é uma célula do sistema imune. Pode estar muito confuso ou muito técnico, mas com calma dá pra entender, né? E se você não tá entendendo bulhufas, comenta aqui embaixo referências e tal. A gente pode fazer um vídeo explicando melhor cada uma das partes, com mais calma, com esquemas didáticos, mas esse é mais um vídeo introdutório. Talvez ele faça mais sentido para quem já está acostumado com alguma coisa da área da biologia. E aí então esse CGRP, que é liberado ali pelo neurônio, ele vai ativar essas vias de recuperação do tecido. Então a gente usa isso para controlar processos inflamatórios nas suas tendinites, bursites e afins, e para também lesões, né? A gente tem alguns estudos de acupuntura em processo de cicatrização e ativando tanto a via adenosinérgica para dor quanto a via do CGRP estimula um processo inflamatório controlado para melhorar a vascularização, por exemplo, né? Então chega mais oxigênio, chega mais sangue e isso acelera o processo de cicatrização. Quanto à própria mecanotransdução, né? Você distender os tecidos ativa contrações de miofibroblastos, que é uma célula ali da produção de colágeno, que vão ajudar a contrair a lesão, ou seja, a diminuir o tamanho do espaço ali lesionado da cicatriz. Então tudo isso acontece e é por isso que a gente escolhe às vezes agulhar o local do problema. Não é sempre que a gente faz isso, né? Porque a acupuntura tem outras vias, tanto analgésicas quanto de controle inflamatório, mas muitas vezes a gente opta por ir no local do problema para colocar a agulha lá. E agora você sabe o porquê. E uma curiosidade da via adenosinérgica, né, dessa via da liberação da adenosina que eu acabei de comentar, é que parece, isso foi um estudo brasileiro, que a cafeína
E como a cafeína age no nosso corpo, né? Um dos efeitos da cafeína é bloquear os receptores de adenosina, porque eu falei para vocês que a adenosina ela é uma molécula que ela faz parte ali de uma outra molécula maior, que é o grande estoque ou a grande responsável por energia da célula. Então, e aí a adenosina ela é na verdade um produto do consumo. Então é como se ela fosse as cinzas de uma lareira. Ela é o resultado da produção de energia. E aí então a cafeína faz o que? Ela impede ou diminui a percepção do seu corpo sobre o quanto de adenosina que tem, bloqueando esses receptores, porque esses receptores, além de fazer analgesia, eles também te indicam o quão cansado o seu corpo está, vamos dizer assim, né? O quanto de energia foi gasto e o quanto o seu corpo está com dificuldade de reparar esses estoques de energia. E aí então a adenosina ela entra nesse mecanismo diferente, que é esse mecanismo do cansaço, que é o porquê que a gente toma café. Eu não sei você, mas eu tomo bastante café. E então a cafeína ela bloqueia parte do efeito analgésico da acupuntura, porque ela bloqueia parte desse efeito adenosinérgico. É que uma palavra difícil. Então, o que a cafeína vai fazer, na teoria, né? Porque, óbvio, é 1 ou 2 estudos que trabalham com isso, não é uma super certeza científica, um consenso dos especialistas, mas ao que tudo indica, né? Porque também não tem nenhum estudo desprovando isso. O consumo de cafeína logo antes da sessão de acupuntura impede parte dessa ação adenosinérgica e acaba que você tem um efeito diminuído da analgesia, ou seja, parte do efeito da acupuntura é bloqueado se você consome cafeína logo antes da sessão, tá? Não é tomei café às 9 horas da manhã, não posso fazer acupuntura ao longo do dia. Parece ser logo antes, algo em torno de 1 hora antes, que é o período de máxima ali da cafeína no corpo. Então, se você puder, e os meus pacientes sabem disso, né? Quando eles marcam uma consulta, chega um e-mail de orientação e nas orientações está lá, evite consumo de cafeína até 1 hora antes, exatamente por causa disso. Eu não quero que, se isso for verdade, eu não quero que você esteja gastando tempo e tratamento à toa, diminuindo o efeito máximo do que a gente pode atingir em uma sessão de acupuntura. Certo. Então, resumindo, você está lá para uma sessão de acupuntura e aí vem o profissional e ele vai colocar a agulha no seu corpo. A primeira coisa, né? A agulha vai ter que perfurar a pele e atingir a profundidade adequada, tá? Então, os pontos de acupuntura ou os músculos, né? Porque nem todo agulhamento ele é um ponto de acupuntura, porque às vezes a gente agulha pontos musculares. Então, seja um músculo que você quer agulhar, seja um ponto de acupuntura, eles não são superficiais. Então, não pensa que aquela agulha que está balangando ali, ela tá no ponto certo, né? Ela tá fazendo o seu efeito fisiológico e terapêutico. Provavelmente ela não está. E aí, quando ela atinge essa profundidade, o ideal para atingir o máximo de efeito da acupuntura, pelo que os estudos sugerem, é que ocorra uma manipulação. Parece que a rotação é melhor, mas pode ser o movimento de pistonagem ou de subida e descida da agulha. Mas de preferência, se você for profissional da área da acupuntura, dê preferência pela rotação. Então faz a rotação e aí ocorre esse efeito do needle grasp, do agarramento da agulha. E esse agarramento ativa receptores que percebem a distensão do tecido, ativando mecanismos em resposta. Um desses mecanismos que são ativados ali na região da agulha é o mecanismo adenosinérgico. Tem um mecanismo também de organização das fibras de actina e miosina da fáscia, mas não vamos entrar nesse ponto aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo e muito complexo e vocês vão dormir na metade. Tem um efeito neurológico ali também mediado
por neurônios, que é a liberação de uma coisa que chama CGRP. E esse CGRP ativa uma via inflamatória que vai bloquear um processo inflamatório patológico, né? Porque existe o processo inflamatório do bem e o processo inflamatório do mal. O processo inflamatório do bem, ele é pontual, agudo, com o objetivo de regenerar tecido. E o processo inflamatório do mal é aquele que se mantém, ele continua inflamando e machucando os tecidos, as células, e isso acaba gerando outros problemas em decorrência dessa inflamação. Então você gera uma inflamação controlada para tratar uma inflamação doente. É como se você tivesse alguma coisa assim pegando fogo, uma floresta pegando fogo, e aí para você não destruir a floresta inteira, você, sei lá, queima em volta, assim, tipo, faz um espaço entre a parte saudável e a parte que tá pegando fogo, e com esse espaço, assim que o fogo chega lá, ele se extingue porque ele perde combustível. Não é isso, mas talvez dê para entender como que um processo inflamatório ele vai tratar uma inflamação. É mais ou menos essa a ideia. Se você faz uma intervenção controlada, mesmo que a princípio pareça ser ruim, você pode controlar uma coisa que seja muito mais catastrófica. Então são essas as principais vias ali logo no local onde você coloca a agulha de acupuntura. Se você quer entender mais sobre alguma dessas vias, ficou confuso, se perdeu no nome das moléculas, comenta aqui embaixo. Se eu esqueci de alguma coisa que você acha importante, também comenta aqui que a gente deixa para um próximo vídeo. E pode mandar qualquer dúvida, pergunta, se eu falei besteira e tal. Lembra que as referências vão estar sempre aqui na descrição. E se você quiser entender melhor e não quiser ler artigo científico, esse é o livro que eu recomendo, Acupuntura Médica, um enfoque científico para que você entenda melhor todas essas vias e moléculas que eu comentei aqui. Então deixa o like, compartilha com alguém que está curioso ou que acha que a acupuntura é balela, que é alinhamento de chakra e fluxos energéticos metafísicos. E a gente se vê no próximo vídeo.